Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai estar estudando os sais minerais. Quem são os sais minerais? Né? A gente precisa entender, precisa saber da sua importância e qual a sua importância para o nosso corpo, né? Então, primeiramente a gente já estudou, começou estudando o que era micronutrientes, né? Se você não assistiu esse vídeo, procure o vídeo lá de nutrientes. Depois estudamos os micronutrientes, vitaminas, e estamos agora estudando os micronutrientes, sais, minerais. Então a gente vai precisar entender qual a importância vital desse elemento para a saúde e para o bem-estar. Por quê? Porque os sais minerais são essenciais para o corpo humano. Então, quem são os sais minerais, pessoal? São substâncias inorgânicas que desempenham um papel fundamental em praticamente todas as funções do nosso organismo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que eles são micronutrientes. Só para revisar, o que é micronutriente? São nutrientes que precisamos em pequenas quantidades. Então, a gente estudou macro e micronutrientes. Os macros são aqueles nutrientes que nós precisamos em maior quantidade. Os micronutrientes são aqueles nutrientes que a gente precisa em pequenas quantidades. E nos micronutrientes a gente entende que tem as vitaminas e os sais minerais. E os sais minerais, eles não são produzidos pelo nosso corpo, porque eles são o quê? Substâncias inorgânicas. Então, eles desempenham um papel fundamental em praticamente todas as funções do nosso organismo. Então, ao contrário das vitaminas, que são compostos orgânicos, os minerais são elementos químicos que mantêm sua estrutura e propriedades, mesmo quando expostos ao calor ou a ácidos, enfim, garantindo sua estabilidade e biodisponibilidade. Eles são essenciais para o funcionamento do nosso organismo, então eles estão relacionados às enzimas, estão relacionados a vários processos do nosso organismo. Então, por exemplo, quem é hipertenso ou quem tem algum problema na pressão arterial, tá, ele tem relação com o quê? Também com os sais minerais. Anemia tem relação com sais minerais. Então, uma série de problemas de saúde têm relação com os sais minerais. Eles estão presentes em líquidos corporais, como as enzimas, como os hormônios, como os ossos, como os dentes. Uma das características cruciais é que o corpo humano não consegue produzi-los, como eu já falei para vocês, como eles são substâncias inorgânicas, eles não são produzidos pelo nosso corpo e nós precisamos obter esses sais minerais exclusivamente pela alimentação ou, em alguns casos, pela suplementação. Lembrando que a suplementação deve ser sempre o que prescrita por um nutricionista ou por um médico, né? Então, você que precisa suplementar, então procura um nutricionista, procura um médico para melhor te orientar. Mas especialmente nós recebemos esse nutriente no nosso corpo através da alimentação. Quais são as classificações dos sais minerais? Os sais minerais são caracterizados com base na quantidade diária que o nosso corpo necessita. Essa classificação nos ajuda a entender a proporção que cada mineral é vital para a manutenção da nossa saúde. Então, como eu já falei, existem os macrominerais, né? Eu tinha falado de macronutrientes, existe também essa classificação para os minerais. Então, existem os macrominerais e existem os microminerais. Então, os macrominerais são necessários numa dose diária superior a 100 miligramas. Quem são os macrominerais? Seria o cálcio, o fósforo, o sódio, o potássio, o magnésio, o cloro e o enxofre. Então vejam que, por ser macrominerais, ele tem o quê? Uma grande
importância para a nossa saúde. Mas os microminerais também não tem? Tem, só que precisam numa menor quantidade. Os microminerais, que são os oligoelementos, eles têm necessidade inferior a 100 miligramas. Então, quem são os oligoelementos ou os microminerais? Seriam o ferro, o zinco, o cobre, o iodo, o selênio, o flúor, o manganês, o cromo, o molibdênio. Então vocês viram já alguns desses minerais na vida de vocês. Provavelmente vocês já viram falar em cálcio, né, que está muito relacionado ao quê? Aos ossos. O sódio, né, relacionado também à pressão arterial, né? O zinco, quem já não viu falar de zinco lá na imunidade, né? Na época do Covid, todo mundo dizia, tome vitamina C mais zinco, né? O ferro, quem já não falou, ouviu falar de ferro, né? Para repor quando se tem anemia, né? O flúor, quem já não foi para o dentista e não usou flúor lá no tratamento dentário, não é? Então são nutrientes ou micronutrientes, né, que são bastante conhecidos. Então, apesar da diferença na quantidade necessária, ou seja, uns precisam mais, outros precisam menos, né, os macronutrientes precisam de uma necessidade diária maior de 100 miligramas, já os micronutrientes, eles têm uma necessidade diária inferior a 100 miligramas. Então, mesmo na diferença de quantidade necessária, tanto de macro quanto micronutrientes, são importantes todos para a saúde. Então, a gente precisa ter a quantidade de sais minerais necessárias para o nosso organismo, desde os macrominerais quanto os microminerais, que são os oligoelementos. Então, pessoal, se vocês tiverem com alguma dúvida, algum questionamento, vocês perguntam aí que a gente vai trazer as respostas. Então, função dos macrominerais. Então, os macrominerais são construtores e reguladores do nosso corpo. Então, eles atuam em funções vitais que garantem a estrutura e o equilíbrio fisiológico. Então, por exemplo, temos o cálcio, que é essencial para a formação e manutenção dos nossos ossos e dentes. Também crucial na coagulação sanguínea e na contração muscular. É o mineral mais abundante no nosso corpo. Então, por que o cálcio é o mais abundante? Porque nós temos todos os ossos, né? E dentes, né, que fazem parte da nossa constituição, da nossa estrutura. Então, por isso a gente tem bastante cálcio e necessidade de cálcio no nosso corpo. Fósforo, ele atua em conjunto com o cálcio na estrutura óssea e é vital na produção de energia, ATP, e como componente do DNA e do RNA. Potássio e sódio, eles trabalham em conjunto para regular o equilíbrio hídrico do corpo, a pressão arterial e também fazem parte da transmissão de impulsos nervosos, sendo crucial para a função cardíaca. Então, potássio e sódio a gente entende que tem relação com o quê? Com a pressão arterial. Então, você tem pressão, problema de pressão arterial, você precisa estar sempre que possível fazendo dosagem, né, através de exames laboratoriais do potássio e do sódio para analisar como está a sua saúde. Magnésio é envolvido em mais de 300 reações enzimáticas. Também é um macromineral muito importante. Então, é outro que você tem a necessidade também, se possível, de estar fazendo dosagem. Na verdade, é interessante que sempre que você for ao médico, você for ao nutricionista, você dizer a ele, olha, não passe só um hemograma, não. Passe, prescreva, né, exames também das principais vitaminas e também das dosagens, né, de minerais no meu organismo. Por quê? Porque muitas vezes a gente esquece de analisar isso e a gente está com uma deficiência
né, nutricional e não percebe. Por quê? Porque não fez o exame correto, adequado. E muitas vezes é só repor, né, tanto as vitaminas que a gente estudou em outra aula, quanto os minerais. E não precisa ser repor através, muitas vezes, de suplementação. Basta melhorar o que? A sua alimentação. Então, magnésio, só repetindo, ele é envolvido em mais de 300 reações enzimáticas. Ele é fundamental para o metabolismo do cálcio, para a formação dos nervos, músculos e a síntese de proteínas. Então, se você quer, né, tá aí tendo uma formação adequada, por exemplo, dos seus músculos, que seus nervos funcionem adequadamente, né, que tenham a síntese proteica adequada, é importante estar com seus níveis, né, de magnésio adequados. E quais são as funções dos microminerais? Os microminerais, como a gente já falou, é aqueles que têm a quantidade, a necessidade menor do que 100 miligramas. Então, os microminerais, embora necessários em pequenas quantidades, são catalisadores silenciosos, orquestrados por reações bioquímicas cruciais para a vida. Então, vejam que todos tem importância. Então, o primeiro, e acho que um dos mais conhecidos, é o quê? O ferro, né? Quem já não viu falar, ou quem já não tomou ferro, né? Lá a mãe chegava lá, dava aquele remédio lá, eu não vou dizer a marca, mas era bem conhecido, né? E aquela medicação tinha a capacidade de recuperar, de repor a quantidade de ferro, né? Durante a fase de crescimento, né? Não só quando criança, mas a mulher grávida também, que suplementa vitaminas, suplementa sais minerais. Né? Então, ferro, né, quando, por exemplo, está a pessoa com anemia, é importante ter o que? A reposição desse mineral. Então, o ferro, ele é o principal componente da hemoglobina. Ele é essencial para o transporte do oxigênio no sangue e a produção de energia. Então, por exemplo, uma pessoa que está com anemia, ele vai ter o quê? Fraqueza, às vezes vai ter falta de ar, e isso faz com que a pessoa adoeça, né? Tem aquela falta de disposição. E isso tem muita relação, principalmente com a capacidade de quê? Do transporte de oxigênio pelo sangue, pelo corpo, né? Então, por quê? Porque não tem o quê? Ou não é que não tenha, tem uma quantidade baixa ou inadequada de ferro. Então, essa quantidade inadequada de ferro está causando o quê? Causando a anemia e, por consequência, afeta o transporte de oxigênio no corpo. Outro bastante conhecido, que a gente viu falar muito, especialmente aí na época de Covid, foi o zinco, que ele é crucial para a cicatrização de feridas, ele fortalece o sistema imunológico e tem centenas de reações enzimáticas, né, relacionadas a ele no metabolismo celular. Então, zinco é muito importante, por quê? Porque o zinco ele vai estar diretamente relacionado com o quê? Com o sistema imunológico. Então, se você quer ter um sistema imunológico adequado, quer ter um sistema imunológico saudável, é importante que você tenha os níveis do micromineral zinco adequado. Iodo, pessoal. O iodo, ele é indispensável para a produção de hormônios da tireoide que regulam o metabolismo, o crescimento e o desenvolvimento. O selênio, ele é um poderoso antioxidante, ele protege as células contra os danos causados pelos radicais livres e suporta a função da tireoide. Então, o selênio está relacionado justamente com o quê? Com a proteção do nosso corpo e a eliminação daquilo que não nos está adequado, que são os radicais livres. Então, se você quer permanecer o mais jovem possível, você tem que ter uma quantidade adequada de quê? De selênio. O flúor,
Quem não conhece o micromineral Flu, né? O Flu a gente é muito utilizado para o quê? Para fortalecer os dentes. Então, quando a gente vai, por exemplo, para uma consulta com o odontologista, ele vai lá fazer a limpeza e ele vai passar flúor, né, nos nossos dentes. Então, ele é incorporado ao esmalte dental. O flúor fortalece os nossos dentes e previne o desenvolvimento de quê? De cáries. Então, o micromineral flúor, ele é bastante conhecido, tem uma grande importância e é muito usado, principalmente na odontologia. E quais são os exemplos de alimentos ricos em sais minerais? Então, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que nós precisamos, para ter aquisição dos nutrientes adequados, e dentro desses nutrientes, os micronutrientes, sais minerais, que se dividem em que, gente? Macrominerais e microminerais. Então, a gente precisa ter uma dieta colorida e variada, porque é essa dieta colorida e variada que é a melhor fonte de sais minerais. Então, quando eu tenho uma alimentação que tem bastante fruta, que tem bastante verdura, que tem bastante legume, e que eu também, se não for vegetariano, consumo também carnes, então ovos, leite, então quanto mais variado for minha alimentação, mais eu vou ter o quê? A quantidade adequada dos nutrientes e também dos sais minerais. Então, incluir uma ampla gama de alimentos naturais garante a ingestão adequada de todos os nutrientes. Então, é importante a gente só revisar em quais alimentos a gente encontra esses nutrientes. Então, por exemplo, o cálcio, que a gente já falou, ele é muito encontrado em leites e derivados, em vegetais verdes escuros, como brócolis, como a couve, e nas sementes de gergelim. Ok? O ferro, né, que está muito relacionado à anemia. Então, se você tem anemia, você precisa ter um consumo adequado de quê? De fígado, de carnes vermelhas, de feijão, de lentilha, de espinafre, de gema do ovo, de beterraba. Ok, pessoal? Então, tá? Você está com anemia, necessariamente você não precisa tomar medicação, suplementação, né? Você pode ter uma alimentação adequada para repor aquela quantidade de ferro. Então, consome mais fígado, consome mais carne vermelha se você não for vegetariano. Se for vegetariano, tem um aumento do consumo de feijão, de lentilha, de espinafre, de leguminosas, né? E também de beterraba, tá? Então, que são o quê? São alimentos que têm uma maior quantidade de ferro. Mas, claro que eu preciso falar que se, por exemplo, você está com anemia mais forte, que você vê que tá tendo situações mais graves, aí é necessário realmente procurar um médico, procurar um nutricionista para fazer o quê? A suplementação, tá? De micronutrientes. Iodo. O iodo a gente encontra muito aonde? Em frutos do mar, nos peixes, nas algas. Mas como no nosso país não tinha-se muito o. Como é que eu poderia dizer, pessoal? Não, o consumo mesmo, né? Não tem o hábito do consumo de frutos do mar, né, por todas as pessoas, para que se não tivesse carência de iodo, o que que se fez? Se acrescentou iodo aonde? No sal. Então, o sal que nós consumimos hoje é sal iodado, tá? Então, quando você consome o sal de cozinha, você já está também recebendo iodo na sua alimentação. O zinco, a gente viu muito o pessoal suplementando o zinco aí na época do Covid, né, para melhorar sua imunidade. E mais podemos encontrar o zinco também em carnes, em ostras, em nozes, em sementes da abóbora, em cereais integrais e também em leguminosas, como feijão, como a lentilha, ok? Como o grão de bico. Magnésio.
Magnésio ele está presente em vegetais de folhas verdes, como espinafre, como legumes, como frutas cítricas, como abacate, cereais integrais, nozes e sementes. E como a gente já falou, né, quando a gente tem uma deficiência ou excesso de nutrientes, a gente pode ter o quê? Problemas de saúde. Então, tanto a falta quanto o excesso de sais minerais podem ter sérias implicações para a saúde, destacando a importância de um equilíbrio cuidadoso da dieta. Então, deficiência de ferro, a gente já falou da anemia, então resulta em quê? Em fadiga extrema, palidez, falta de ar, pode chegar a um comprometimento cognitivo, devido ao que? A baixa capacidade do sangue de transportar oxigênio. Então, se o nosso corpo não consegue absorver a quantidade de oxigênio adequada, o que acontece? Começa a se ter problemas de saúde. Então, é importante verificar a quantidade de ferro presente na sua alimentação e também no seu corpo, para que você não possa ter o quê? Anemia. Especialmente em mulheres. Por que mulheres? Porque as mulheres já têm o seu período menstrual e elas perdem sangue, né, durante esse período, né? E aí é importante, né, ter essa preocupação, né, se não está com anemia, especialmente se tiver esses sintomas como fadiga, como palidez, como falta de ar e ou comprometimento cognitivo, tá? E aí, se tiver, é preciso procurar um médico, procurar um nutricionista para fazer a reposição de nutrientes, especialmente do ferro. Falta de iodo, pessoal, pode ter bócio, né? E pode levar ao aumento do que? Da tireoide, né? O aumento da tireoide é o bócio. E problemas graves no desenvolvimento cerebral em crianças e bebês. Então, por isso que se colocou iodo no nosso sal de cozinha. Por quê? Para evitar o aumento da tireoide, né? Excesso de cálcio pode aumentar o risco de cálculos renais, problemas cardíacos e deposição de cálcio em tecidos moles, se não houver equilíbrio com outros minerais. Ok? Então, tanto a falta quanto o excesso pode ocasionar o quê? Problema. Então, é importante, quando for suplementar, a gente procurar o quê? Um nutricionista, procurar um médico. Eu volto sempre a repetir isso, para que não se tenha um consumo, uma suplementação exagerada de quê? De nutrientes, né? Dos micronutrientes. Então, a chave para ter uma boa saúde é uma alimentação que variada, equilibrada, adaptada às necessidades individuais para prevenir tanto a escassez quanto também um acúmulo excessivo dos sais minerais. É importante a gente falar que o papel dos sais minerais transcende a saúde individual e influencia também programas de saúde pública em escala global. Então, quando se fala-se de anemia por deficiência de ferro, a gente sabe que hoje afeta cerca de 30% da população mundial, especialmente mulheres e crianças, sendo a principal causa de deficiências nutricionais no mundo. Então, é importante a gente se preocupar aí com essa deficiência de ferro na alimentação. Hoje, nós temos programas de fortificação alimentar, que já são iniciativas, né, como eu já falei, do iodo no sal, né, a iodação do sal, e a fortificação de farinhas, por exemplo, com ferro, né, que reduziram drasticamente vários tipos de doença na população, como bócio e como anemia. E em muitos países já isso ocorre como ocorre no nosso país, né? Que a gente já tem o sal iodado, a gente quando compra, por exemplo, uma farinha de trigo, essa farinha de trigo já é muitas vezes suplementada, né, com alguns nutrientes, como os sais minerais. Então, demonstrando o poder de intervenção nutricional, né?
E o consumo excessivo de sódio também é uma coisa preocupante, né, que é importante a gente falar, porque é um desafio crescente, ligado especialmente ao quê? À hipertensão arterial, né, e as doenças cardiovasculares, que são doenças crônicas não transmissíveis e que têm aumentado na população, né? Então, é importante a gente ter essa preocupação e a saúde pública tem se preocupado também com esse consumo excessivo de sódio, né? E tem impulsionado campanhas de conscientização sobre a redução do consumo do sal processado. Então, se você é hipertenso, né, se você tem problemas cardiovasculares, é importante se preocupar com a adição de sal, não é? Por quê? Porque ele pode estar interferindo, né, na sua pressão arterial. E como garantir a ingestão adequada? Então, é importante a gente entender que para manter o corpo abastecido com sais minerais necessários, é mais simples do que parece, focando que em hábitos alimentares saudáveis e conscientização. Então, quando eu foco numa alimentação de qualidade, uma alimentação saudável, já é um grande passo, desculpa, já é um grande passo para ter uma boa saúde, ter os nutrientes adequados. Então, é importante a gente falar que é preciso ter uma dieta balanceada e variada, que priorize uma alimentação rica em frutas, em vegetais, em legumes, em grãos integrais, em proteínas magras e leites, laticínios, nem seus derivados a ter atenção aos industrializados. É importante reduzir o consumo de alimentos industrializados, processados, que frequentemente contêm excesso de sódio e também de açúcares, e podem ser pobres em outros minerais essenciais. Então, a gente já sabe bastante isso, é bastante divulgado, né? E é importante a gente ter o quê? Uma alimentação mais in natura. E sempre que suplementar com consciência. Por quê? Porque utilizar suplementação sem acompanhamento pode gerar o quê? Excesso de nutrientes no nosso corpo. Né? E falando dos sais minerais, pode ter o excesso de algum micronutriente, como algum sal mineral. Então, é importante suplementar com acompanhamento médico, com acompanhamento nutricional, né, do nutricionista, e automedicação não é legal porque pode levar a excessos prejudiciais. Então, lembre-se que cada indivíduo possui necessidades nutricionais únicas. Por isso que dieta é preciso ter o que? Individualidade. Então, é importante ter orientação profissional pois ela é a melhor forma de garantir o equilíbrio mineral ideal. E para concluir, é importante a gente aprender sobre os sais minerais e entender que é dar um passo gigante em direção à vida mais saudável e consciente quando eu tenho esses sais minerais adequados no meu ou no seu organismo. Então é importante ter, né, esse equilíbrio e ter realmente um consumo adequado de sais minerais através da alimentação. Por quê? Porque o desequilíbrio desses sais podem provocar doenças e o excesso também. Então, para que a gente possa ter um bom desenvolvimento, ter uma boa saúde, as crianças terem um crescimento adequado, para que a gente possa ter uma imunidade adequada, é importante, né, ter essa alimentação equilibrada e variada com consumo adequado desses nutrientes. Então, por quê? Porque eles são essenciais para o crescimento, são essenciais no metabolismo, na defesa e na estrutura corporal. A alimentação equilibrada, como eu já falei, é a chave para manter a saúde e prevenir doenças. E conhecer esses sais minerais ajuda a fazer escolhas alimentares inteligentes. Então, tenha escolhas alimentares inteligentes no seu dia a dia, e assim você vai ter uma boa saúde. Enfim, pessoal, a gente chegou ao final de nossa aula, né? Quero agradecer por você estar aqui comigo e
você possa estar acompanhando as futuras aulas aqui do canal.